Hashtag 12 Hora Nerd. Você bota lá no Twitter, manda sua pergunta que nós vamos responder. Eu disse todas as perguntas do Brasil. Beleza? Estamos esperando lá. E lembrando a você que se por acaso você ainda não confirmou a sua presença no aulão do dia 4, confirme, porque você corre o risco seríssimo de ganhar uma camisa, um abadado Descomplica com um autógrafo de todos os fadões da sua vida, beleza? Então vá lá e confirme a sua presença. Como identificar a acidez e a basicidade de um sal? Cara, essa pergunta me remete a uma dúvida. Se ele quer saber se o sal tem um caráter básico ou se o sal tem um caráter ácido, ele está querendo me perguntar como seria a hidrólise desse sal. Hidrólise salina, um assunto muito pertinente na prova do Enem. Então, @Hilari_E, parabéns pela sua pergunta, tá? Muito legal. Hidrólise salina. Cara, você acabou de ver agora, e foi ótima essa pergunta na sequência, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Você acabou de ver agora a reação de neutralização. Você viu que o ácido neutraliza e é neutralizado por uma base e dá como produto sal mais água. A hidrólise salina seria esta reação aqui, ó. Seria o sal reagindo com a água quebrando o sal e voltando a dar o ácido e a base correspondente. Certo? Então, esta é a hidrólise salina. É assim que a gente vai fazer a reação de hidrólise e vai saber se, por acaso, o sal tem um caráter ácido ou o sal tem um caráter básico. Beleza? Então, vem comigo. Vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos primeiro colocar o seguinte sal. E aí depois eu vou colocar qual é o tipo de hidrólise que aconteceu. Vamos colocar o sal NaCN, é o cianeto de sódio, beleza? Ele chega na pergunta e fala para você, foi jogado um pouco de cianeto de sódio dentro de uma solução aquosa, em seguida foi medido o pH, determine a faixa de pH que a solução apresentará. Ou seja, ele quer saber qual o pH que a solução vai assumir quando eu jogar NaCN nela, beleza? Bom, o NaCN vai reagir com a água que tem lá dentro e vai sofrer a hidrólise, beleza? O Na é mais, o CN é menos. Esta ligação vai ser rompida, porque é uma hidrólise, beleza? Vai ser rompida aqui. Você sabe muito bem que na aguinha o H é positivo, o OH é negativo. E aí agora você vai fazer a atração das cargas opostas. A primeira coisa que vai acontecer é o H+, capturar o CN- desse lado. Por quê? Porque o H é positivo e o CN é negativo. Então o H vem aqui. E vai formar aqui ácido. HCN. Beleza? Que é um ácido fraco. Beleza? Lembrando, vem aqui pro canto, lembrando que esse cara é um ácido fraco, por quê? Vem comigo. Você, aqui no cantinho da disciplina, ó, aquilo ali é um hidrácido. Xande, o que é hidrácido mesmo? É um ácido sem oxigênio, beleza? E nos hidrácidos, quais são os fortes? Porque o que me importa é o forte. O moderado e o fraco, para mim, não interessa. Eu quero saber quem é forte. Se não for forte, eu jogo na característica de fraco aqui, beleza? Quem é forte? HCl, HBr e HI. Isso é que importa, beleza? Tem o HF que é moderado e os outros são fracos. Mas eu quero saber quem é forte. O que não for forte, joga no bonde do fraco e segue o baile, beleza? Bom, e nos oxiácidos? Oxiácidos são os ácidos com oxigênio. Beleza? Quais são os fortes? Os fortes são os oxiácidos, onde o número de oxigênio menos o número de hidrogênios for maior ou igual a 2. Tem os moderados e tem os fracos. Não importa, eu quero saber quem é forte. Quem não for forte, eu chamo de fraco. Beleza?
Então já deu para perceber por que, que o HCN é um ácido fraco. Porque ele é um hidrácido e não é HCl, nem HBr, nem HI. Beleza? Certo? Bom, além do HCN, quem foi promovido também? O NaOH. Só que o NaOH é uma base forte. O NaOH é uma base forte. Xande, o NaOH é uma base forte? É. Então vem aqui pro cantinho da disciplina. Bases. Quais são as bases fortes? Elas que me interessam. Que não for forte, bota no bonde do fraco. Quais são as bases? Não tem como fazer essa questão sem relembrar isso aqui, beleza? Quais são as bases fortes? Base da família 1A e 2A, exceto berílio, base com berílio e base com magnésio, beleza? Então, por que que o NaOH é uma base forte? Porque o Na é da família 1A. E se é uma base forte, ela vai estar dissociada, porque a característica da base forte é se dissociar completamente, ou quase completamente. E aí vai ficar Na+, mais OH-, tá? Então aqui tá junto porque é fraco, aqui tá separado porque é forte. Então eu posso fazer isso, Xande? Pode. Formou um eletrólito fraco, junta. Formou um eletrólito forte, separa. Aí eu posso cortar, ó, o Na+ daqui, que já estava separado, com o Na+ daqui. E vai a reação de hidrólise. Hidrólise. Como é que seria a reação de hidrólise? Cn- mais H2O, dando HCN mais OH-. Perceba o que sobra no final da hidrólise. Sobrou hidroxila, Xande. Então essa hidrólise tem o caráter, é uma hidrólise básica, beleza? Toda vez que sobe hidroxila é uma hidrólise básica. Então, qual era a pergunta do cara? O que, que vai acontecer com a solução quando você jogar NaCN? Se eu jogo NaCN, sobra o quê? Hidroxila, logo o pH vai aumentar, porque vai ficar básico. Beleza? Galerinha, essa é a maneira mais completa de fazer essa análise, beleza? Só que às vezes na hora do Enem não vai ser necessário você ter que fazer essa análise completa com reação de hidrólise. Não, às vezes não é fundamental. Numa prova específica, várias vezes ele pergunta, ele pede a reação de hidrólise ou alguma coisa parecida. Aí, nessa prova específica, você precisa fazer tudo. Só que no Enem tem um atalho muito legal, que sem precisar de fazer a reação de hidrólise, você olha para o sal e sabe o caráter dele. Ah, Xande, então me explica esse macete, por favor, compartilha comigo essa informação deveras interessante. Vem comigo. Olha o exemplo. Aqui foi NaCN, né? Agora eu vou te dar o exemplo do NH4Cl, beleza? Ele vai falar a mesma coisa. Eu peguei peguei água e nessa água eu joguei NH4Cl. E aí eu averiguei depois o pH que a água estava após a adição de NH4Cl. E quero saber qual é a faixa de pH que vai estar. Lembre-se, eu posso fazer uma reação de hidrólise completona como essa e mostrar para você o que vai dar. Só que agora eu vou te ensinar um macetão. Vem comigo, vem com o Xande. Olha aqui. Primeira coisa que você vai fazer, coisa rica, separar o cátion do ânion. NH4 mais, Cl menos. Ao NH4 mais, você dá a hidroxila da água, porque sempre é o ânion de carga oposta. Ao negativo, você dá o H+, que veio da água. Sempre assim. Separa positivo e negativo. Ao positivo você dá hidroxila, ao negativo você dá o H e vê o que forma. O que, que vai formar aqui? NH4OH. Aí você para e vê aqui no teu lado Jesus te ama aqui. Se aquela base formada é forte. Gente, o NH4, que é o cátion, não é da 1A nem da 2A. Então, o NH4OH é uma base fraca. Beleza? Bom, quando eu boto o H aqui, forma o HCl. Forma o HCl. Vou lá no cantinho do Jesus me ama. Aqui, ó, forte, HCl. Caraca, então esse cara
vem de um ácido forte. Demorou. Esse é o macete. Separa positivo do negativo, dá ao positivo a hidroxila e vê a base que dá. Dá ao positivo, dá ao negativo o H+, vê o ácido que dá e compara os dois. Ácido forte, base fraca. Caráter desse sal, caráter ácido, porque quem manda é sempre o forte. pH menor que 7. Viu? Esse é o macetão. Te mostrei as duas maneiras. A forma completona e o macetão. Beleza? Com o macetão fica muito mais fácil, porque na prova do Enem, na maioria das vezes, ele quer saber qual é o caráter que esse sal vai apresentar. Então, repetindo, pega o sal, separa o positivo do negativo, ao cátion dou a hidroxila, ao ânion dou o H+. Vejo a base que dá, vejo o ácido que dá. Base, lá no cantinho, vejo se é forte ou fraca. É fraca. Ácido, lá no cantinho, vejo que é forte. Então, quem manda é o forte. Se o ácido é forte, o caráter desse sal é ácido e o pH é abaixo de 7. Belezinha? Certo? Então, é dessa maneira que você vai saber o caráter do sal. Legal? Dá um print aí. Foi? Bom, só para ver se ficou claro. Só para ver se ficou claro. Só para ver se ficou clara a parada. NH4, perdão, NaCl, beleza? O sal agora é o NaCl. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vou botar a KCl, porque a KCl hoje está sendo homenageada na nossa aula. KCl, tá lá. O que eu falei? Qual é o macete? Separa o positivo do negativo. Então, separa aqui o cátion do ânion. O cátion é o K+, o ânion é o Cl-. O macete, ao cátion dá a hidroxila, ao ânion dá o H+. Veja a base que foi formada, KOH. E o ácido, HCl. Vai lá para o cantinho, Jesus chama. O KOH é uma base da família 1A, porque o potássio dá um A. Logo, é uma base forte. Base forte. Beleza? O HCl, tá aqui, é um hidrácido forte. HCl. Ácido forte. Beleza? Certo? E Xande danou, os dois são fortes. Beleza. Quando os dois forem fortes, o caráter do sal é neutro. Logo, se ele for jogado na água, o pH, se a água tiver neutro, o pH vai continuar 7. Beleza? Certo? Caraca, Xande, super. E vou te dar um outro exemplo para fechar. NH4CN. Legal? O que eu faço? Separo o positivo do negativo. É isso? NH4 é mais, o CN é menos. Ao cátion eu dou a hidroxila, ao ânion eu dou o H+, e vejo o que dá. Aqui vai formar a base NH4OH e aqui o ácido HCN. Beleza? O NH4OH não é da 1A nem da 2A, logo é uma base fraca. O HCN não é HCl, nem HBr, nem HI, logo é um ácido fraco. Caraca, chupeta. Então os dois são fracos, agora danou. É neutro, Xande? Não. Aqui o caráter vai depender. Depende do Ka do ácido e do Kb da base. Como assim? Você sabe que o ácido fraco e a base fraca tem constantes de equilíbrio. No caso do ácido é Ka, no caso da base é Kb. Isso que vai, dependendo do Ka e do Kb, é que eu vou saber se tem mais hidroxila ou tem mais H+. Se o Ka do ácido for maior do que o Kb da base, o meio vai ser ácido. Beleza? Tem mais H+ do que o OH-. Se o Kb da base
for maior do que o Ka do ácido, o meio é básico. Existe a possibilidade remota, mas existe, do Ka ser igual ao Kb. Aí sim o meio seria neutro. Mas, Xande, como é que eu vou saber? Gente, você não precisa adivinhar. Se ele quiser que você chegue aqui, ele vai ter que te dar o Ka e vai ter que te dar o Kb. Beleza? Show! Dá um print aí, Jéssica. Hidrólise salina já tá na conta, hein? Show? Beleza. Vamos para a próxima.